5 temas de redação para o CNU. Você que está esperando aí a prova do Concurso Nacional Unificado, o Bloco 8, uma das etapas é a prova discursiva, que é uma redação. Tá aí na dúvida sobre qual tema pode cair? Vou trazer aqui 5 prováveis temas aí que podem aparecer, as argumentações também que você pode usar e por fim vou dar uma dica também aqui de repertório que você pode levar para usar com cada um desses temas, também? Então vamos lá para ver essas 5 temas possíveis aí de redação para o CNU Bloco 8. O primeiro que eu quero trazer para vocês aqui são os desafios e perspectivas para o combate à desigualdade social no Brasil. Sempre lembrando que o CNU ele está se configurando aí pela análise de todos os editais, de todos os conteúdos programáticos, dos eixos, sobretudo do conteúdo programático do Bloco 8. Isso aliado à característica também da Ciências Gran Rio, dá para fazer uma avaliação aí e apontar sem sombra de dúvidas que será um tema de bastante relevância social, um grande problema brasileiro, tá? Da realidade brasileira e que exige aí sim, provavelmente vai trazer, né, vai questionar, vai perguntar, vai estar esperando que se traga aí algum tipo de política pública, uma ação estatal para resolver esse grande problema social, tá bom? Então, nesse sentido aí, essa primeira possível aí tema de redação, desafios e perspectivas para o combate à desigualdade social no Brasil, tá? Sempre contextualizando, né, que nosso país é um país extremamente desigual. Nós tivemos aí um período pandêmico, não houve redução de desigualdade, ainda que se houve, né, o pagamento de um auxílio emergencial, não foi suficiente para reduzir essa desigualdade. É um fator histórico, então sempre é interessante que vocês abordem ali, de alguma forma esse problema histórico da própria formação do nosso país, né, de como é que as populações, né, os povos originários, as populações, os escravizados, eles foram tratados, tudo isso na história foi gerando o estágio atual que nós estamos. Então é interessante trazer esse contexto histórico, tá? Histórico mais recente também. Mas o fato é que por vários índices de DH, índice Gini, tantas estatísticas que servem para mensurar o tamanho dessa desigualdade, nós somos sim um país com um enorme abismo social, com enorme desigualdade, cada vez mais concentrando rendas na mão de cada vez uma parcela menor, né, da nossa população e uma grande massa aí sem acesso a direitos e serviços básicos, tá bom? Então, dentro desse contexto aí, já pensando em argumentação, trouxe para vocês aí quais são os principais fatores que contribuem para essa desigualdade, né? A gente pode elencar entre outros aqui, mas os principais que eu trouxe aqui para vocês, a questão da pobreza, a questão da concentração de rendas e da falta de acesso a direitos vários, mas entre eles o direito a uma educação de qualidade, né? Não há que se falar em uma sociedade com equidade e com justiça social, sem falar na questão da educação e de uma educação de qualidade também. Por outro lado, aí vocês podem trazer também como argumentação quais são as medidas para combater essa desigualdade, claro, associadas aí a esses fatores aí geradores. Nós temos, claro, o enfrentamento por meio de políticas públicas, e políticas públicas essas de várias diferentes, assim, distribuição de rendas, fortalecimento do SUS, valorização do salário mínimo, né, valorização da educação. Então, são políticas públicas que vão atacar cada um desses fatores aí que levam ao nosso país ser um país extremamente desigual, tá? Então, esse aqui é um tema bastante quente aí, pode realmente aparecer, dá para desenvolver muita coisa. Interessante sempre fazer uma associação aqui com
políticas públicas que... né? Porque uma dica que eu dou para vocês quando for fazer uma redação, aquele primeiro momento que está ali, acabou de ler a redação, lê os textos ali que vierem, né? Os textos informadores que vão te dar um norte. Eu sempre faço, quando fazer uma redação, eu sempre faço algumas perguntas. Qual é o problema? Quem está sendo afetado por esse problema? Quais são as causas, o que está gerando esse problema? E o que é que pode ser feito para solucionar esse problema? Tendo em vista que a redação vai ser sobre um problema social, quando você faz essas perguntas, naquele primeiro momento, está fazendo aquele rascunho, aquele mapa mental que seja, tá? Faz essas perguntas que vai valer muito a pena, tá? Qual é o problema? Quem é afetado por ele? Quais são as causas dele? E quais são as possíveis soluções? Quando você pensa em quem está sendo afetado e quais são as causas, porque quando você vai ali, logo na sua introdução, que você vai trazer os seus argumentos, normalmente nós trazemos 2 argumentos, né? Você já pode atacar tanto por um lado, olha, eu vou falar somente das causas, dos fatores que geram aquele problema, ou eu vou falar dos fatores de quem é afetado, né? Ou quais são as soluções, mas eu posso escolher, posso falar uma de cada, um fator gerador e uma solução, tá bem? Mas esse mapa mental que você faz rapidamente ali durante sua prova, ele ajuda muito a você esquematizar, montar a estrutura do seu texto, tá bem? Um segundo tema que eu quero trazer para vocês aqui é a importância da preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável. A questão da sustentabilidade, proteção ambiental e sustentabilidade são extremamente modernos, extremamente relevantes, constantes em discussão governamental, em todos os níveis. Então, eu daria uma atenção especial para a questão da sustentabilidade, mas também aliado a outras coisas. Por exemplo, vou trazer uma ali, mas conversando, né? Essa questão de ser né, da transversalidade dessas discussões, né? Nós temos que pensar de uma forma transversal. Uma questão ou uma solução conversando com a outra, uma política conversando com a outra. Então, nesse sentido aí, por exemplo, a questão da sustentabilidade, você pode ali fazer uma relação, ou pode ser pedido a você fazer uma relação com tecnologia, por exemplo, que é extremamente, né? E uma notícia interessante esses dias aí é a questão das inteligências artificiais, que é outro ponto muito interessante, a questão da regulamentação, a questão da ética relacionada ao uso dessas novas, né, revolucionárias aí, tecnologias. Eu vi uma reportagem interessante dizendo o seguinte, que o gasto energético necessário para manter essas inteligências artificiais é enorme. Quase que não compensa ainda o benefício que elas estão trazendo. Uma questão aí de discussão de sustentabilidade, né? Matrizes energéticas. Olha quanta coisa dá para conversar, puxar de um tema para o outro. Então, voltando para cá, preservação ambiental relacionando aí com a questão do desenvolvimento sustentável. Não tem como não desenvolver, não tem como progredir, mas tem que ser dentro dessa ideia de sustentabilidade. Então, quais são os principais problemas que o Brasil enfrenta nesse aspecto aí? Nós temos um grande problema de desmatamento. Desmatamento, ele indicam as notícias, as estatísticas, que diminuiu na região amazônica, né, na região norte, mas tem aumentado na região do Cerrado. Então, um dado interessante aí de desmatamento migrando, mas ele continua acontecendo, tá? Temos a questão da poluição aí de modo geral, vários tipos diferentes de poluições, né? Ar, rios e etc. A questão da perda da biodiversidade que vem aí com a degradação ambiental, as consequências grandes, né? Não é só, alguém pode argumentar, o desaparecimento de alguma espécie, mas não é, né? Isso daí é uma reação em cadeia, vão gerando problemas sérios, né, toda essa cadeia ambiental que é muito frágil e muito ligada. Então, é bastante interessante ver sobre esse aspecto também, dessa perda da biodiversidade. Nós somos um país com bastante biodiversidade. E a questão das mudanças climáticas, né, e que acabam gerando aí um círculo vicioso de poluição, degradação, geram mudanças climáticas, e mudanças climáticas, por sua vez, aí, outra notícia interessante também, que é noticiada esses dias,
a questão da quantidade de desertificação já presente em nosso país, norte de Minas, Bahia, regiões aí realmente com climas áridos hoje que nós podemos dizer que são com climas aí já típicos de deserto, tá bom? Por outro lado, quais são as medidas de proteção do meio ambiente aí, sempre ligadas à questão da sustentabilidade, por outro lado, né? Vai passar por políticas públicas também que garantam aí sustentabilidade, né, desse desenvolvimento com proteção, o uso de energias renováveis extremamente em discussão, e nós estamos falando aí de tecnologias como, por exemplo, hoje em dia, carro elétrico, programas de uso de energia, entre outras, né, mas o uso de energia solar em residências, né, indústrias. Isso ainda tem um custo muito alto, precisava de políticas públicas para poder baratear, dar acesso a isso a uma maior parte da população. A questão sempre que vai esbarrar aqui, que nós temos sempre que ficar atentos, a questão de uma agricultura sustentável. Não há que se discutir que, né, o agro é realmente uma das grandes divisas, né, do nosso país. O Brasil é sim um grande celeiro, mas esse agro tem que ter políticas aí sustentáveis, porque as matrizes elas se esgotam. Então dá sim para conviver, trazer mais um fator, tecnologia, né? O uso da tecnologia na questão agrária aí, mais especificamente na questão da agricultura, como forma também de manter a sustentabilidade. Olha quanta coisa interessante que dá para discutir, tá? Então, vamos lá adiante. O terceiro que eu trouxe para vocês aqui é a questão da preservação da diversidade cultural e demarcação das terras indígenas. Extremamente moderno e relevante também. Tivemos aí entre o final do ano retrasado, começo do ano passado, questão séria lá com os povos indígenas, de desnutrição, falta de atenção total do Estado. Foi feita uma força-tarefa lá, a questão do garimpo. Mas, de forma geral, nós temos aí que as populações indígenas sofrem, sim, bastante para manter a sua cultura, reafirmar, né, seus valores. E tudo isso ligado também à questão da demarcação de terras, que vai esbarrar aí na questão agrária, tá? Então, como é que a gente pode fazer uma inter-relação entre esses pontos aí? Quais são os grandes desafios aí na preservação da diversidade cultural dos povos originários, aliado também à questão da demarcação das terras indígenas, né? Nós temos grandes desafios que são as disputas territoriais, a disputa maior aí, sobretudo entre os territórios indígenas e as terras aí destinadas aí à agricultura e à pecuária, né? O avanço dessas terras aí sobre as áreas indígenas. Temos também questões várias aí envolvendo garimpo e outros tipos de ações criminosas também, né? Em relação às terras indígenas. Temos o problema da falta de recursos, aí, especificamente da FUNAI, que é responsável por essas políticas, né? A FUNAI tem um papel crucial, social, importantíssimo, né, na proteção, preservação, né, dos povos indígenas, e sofre, como é comumente noticiado aí, com a falta crítica de recursos em todos os aspectos, né, humanos, materiais. Temos problemas também de lacunas legais. A lei, ela permite, dá margem, né, por vezes a lei ela é modificada, maleável, ou simplesmente ela tem alguma lacuna que acaba permitindo que se degrade, que se destrua a cultura desses povos originários aí, tá? Então, temos esse outro problema aí. Por fim, um problema que é sério, que dá para conversar também com outros problemas, pensando na questão já de populações vulneráveis, é que a questão do preconceito para com as populações indígenas, né? Entre outras populações vulneráveis, mas existe um preconceito muito grande durante muitas e muitas décadas do nosso país, durante, sobretudo, o tempo também dos governos militares. Houve aí uma política pública de transformar, né, trazer para a cultura, né, branca os povos indígenas, né, de
destruir a cultura, né, desses povos, e isso somente passou a haver uma reversão nisso com o texto constitucional em 88, que passou a se mudar, a enxergar essa questão de uma forma diferente, tá bem? Então, esses são os grandes problemas, e por outro lado, aí, quais são as medidas que podem ser tomadas. Discussão importantíssima aí, para quem não está ligado, vale a pena correr atrás, dar uma atualizada na questão da discussão sobre o marco temporal. O que discussão é essa que está hoje lá no STF, né? Desse marco temporal em relação à demarcação das terras indígenas. Importantíssimo, uma disputa muito grande política em torno dessa discussão. Passa também pelo aumento na fiscalização, pela fortalecimento aí, pela valorização dos órgãos de fiscalização, vários, né? A FUNAI, o principal entre eles, mas de outros também, IBAMA, tá? Instituto Chico Mendes e por aí vai. Por fim, nós temos aí, entre outras, né, mas medida importante também nesse aspecto, que é o aumento dos recursos para demarcação. A demarcação ela é algo caro, demorado e caro, que exige recursos. Tá? Às vezes a demarcação já está, falta implementá-la, falta fazer mesmo, efetivar. Isso é caro, exige recurso, então uma política pública que privilegia aí recursos para essa demarcação, tá? A quarta dica aí de tema que pode aparecer é a questão da regulação das redes sociais, tá? A disputa entre a liberdade de expressão e a responsabilidade de quem usa as redes sociais. É extremamente importante, isso está sendo amplamente também discutido no STF. Tivemos recentemente aí uma disputa entre o dono aí de uma Big Tech, né? O Elon Musk, com o ministro do STF, que chamou mais atenção para o caso. O Congresso também está envolvido nessa discussão. Então isso é extremamente moderno, tudo que tem a ver com tecnologia, regulamentação, fake news, tudo está envolvido nesse assunto aqui. Então, nós temos aí argumentos a favor e contra, argumentos a favor que vocês podem levar para a sua discussão, que é a necessidade do combate à desinformação, a questão chamada genericamente de fake news, que foi extremamente relevante aí durante a época eleitoral e continua sendo ainda a necessidade aí dessa combate a essa desinformação que é bastante comum nas redes sociais. Também tem a questão do enfrentamento do discurso de ódio e da cyberviolência, né? Nós temos aí, infelizmente, as redes sociais, elas, né, umas mais, outras menos, mas são sim um campo fértil aí para discursos de ódio, discursos antidemocráticos, né? E também para vários tipos de violência. Tivemos recentemente aí a criminalização, tipificação do cyberbullying, né? Uma coisa interessante também, o legislador preocupado com essa questão. Já há algum tempo atrás tivemos a questão aí da criminalização também de formas aí de auxílio e instigação ao suicídio, quando, né, perpetrado por redes sociais também, bastante interessante. E, por fim, a questão da proteção da privacidade, cada vez mais em jogo. Então, tudo isso são argumentos aqui a favor de alguma forma, de algum marco legal de regulação das redes sociais. Argumentos contra nós temos também, claro. Existe sempre o perigo de uma ameaça à liberdade de expressão, um risco de controle excessivo por parte do Estado, tá? E um argumento ainda que muitos trazem, que é a dificuldade da própria implementação, né, de um perigo de uma implementação dessa, do risco de uma norma dessa ser inócua, porque nós sabemos hoje os servidores são fora do Brasil, as empresas são multinacionais, a questão do próprio X, né, do próprio Twitter, ficou muito claro isso, que muitas das vezes, né, foi uma rede que, ao que tudo indica, se recusou a retirar certos perfis aí, dizendo que não tem sede no Brasil e por aí vai, tá? Por fim, trazer para vocês aí um tema extremamente relevante também que pode aparecer, que são os desafios para a inclusão social de grupos vulnerabilizados. E aqui nós poderíamos trocar esses grupos aqui, deixar mais específico, falando de pessoas idosas, né? Populações LGBTQIAP+, mulheres, populações indígenas, quilombolas, tá? Populações negras,
que não são minoria estatística, não são minoria, se você for para fins, né, de quantidade, mas são sim populações vulnerabilizadas que sofrem sim historicamente uma série de desigualdades, aí, injustiças sociais, tá? Então tudo que se relaciona a essas populações pode parecer interessantes. E quais são os obstáculos aí que impedem a inclusão, de forma geral, dessas populações, a inclusão social plena dessas populações? De forma geral, claro que a gente pode aí depois de formas mais específicas, mas de forma geral, a questão do preconceito e da discriminação, né, tanto do que se pensa quanto do que se faz efetivamente de discriminação em relação a essas populações. Falta de acessibilidade física e tecnológica, né? Então não é só o acesso a um prédio, ao acesso a um bem, a um serviço público, não só fisicamente, mas também tecnologicamente. Isso é uma barreira muito grande que impede muitas populações de ter acesso a direitos e serviços por questões de impossibilidade aí de acesso a tecnologias, tá? Que sejam inclusivas. A questão também, fazendo lá associação com outros temas, a questão da desigualdade social e econômica, que ela vai acabando, claro, que os mais hipossuficientes, populações mais carentes, se essas populações vulneráveis estiverem inseridas dentro dela, uma pessoa com deficiência que está numa condição socioeconômica menos favorável, ela vai sofrer muito mais, tá? Do que alguém que seja também PCD, que esteja num extrato social diferenciado. Então, é, é a sobreposição aí de dificuldades e de exclusões, tá? E por fim, também a questão das políticas públicas que às vezes existem, mas não são eficazes, ou seja, não conseguem aí vencer esses desafios para a inclusão social. Quais são os mecanismos para vencer esses desafios? Nós podemos basicamente aqui de falar de políticas públicas, né? Políticas públicas primeiro passando pela educação para uma cultura de ensinar sobre a diversidade, para a questão de que as pessoas entendam que a sociedade ela tem uma série de matizes, essas matizes já são diversas e é, possivelmente possível conviver harmonicamente, com justiça, com equidade, né, tendo em vista essas diversidades também. Redução da desigualdade como um todo, ela vai impactar, vai reduzir esses desafios de inclusão social desses grupos vulnerabilizados. E, por fim, de uma forma mais genérica também, fortalecimento de todo tipo de política pública que tenha foco aí em equidade e na justiça social, são mecanismos aí de solução. Então, para finalizar, aqui eu trouxe para vocês, para colaborar também, uma dica de repertório aqui, que é um repertório corinho. O que é o repertório? Você, quando vai para reforçar os seus argumentos, chamar atenção para o examinador, para sua, né, para o seu texto, normalmente ali na própria introdução, você usa um argumento, pode ser um argumento histórico, estatístico, né? Palavra de alguém conhecedor, de alguma referência na área. Isso é o repertório que nós vamos levar para o nosso texto, tá? Então, o que é o repertório coringa? É aquele que serve, né? Eu trouxe um exemplo aqui, mas existem vários grandes pensadores ou várias estatísticas, fatos, marcos legais. Por exemplo, a Constituição Federal, ela é um grande marco legal, é um grande um repertório coringa que você pode levar para várias coisas. Eu trouxe para vocês aqui um pensador que você consegue aplicar em qualquer uma redação que aparecer, por isso coringa, que é a questão aí da modernidade líquida, que é um conceito trazido aí por um sociólogo polonês, que é o Bauman. Não precisa guardar o primeiro nome dele, o Zygmunt Bauman, tá? Bauman é fácil de guardar, não tem problema. Errei, escrevi o Bauman com dois N's não tem problema, isso não tira ponto na sua prova, tá? Mas é fácil de guardar o Bauman, que fácil de escrever, não tem nada dobrado no nome dele. Dia da prova vocês vão lembrar que eu falando para vocês aqui. Então, que é um dos conceitos mais relevantes, né, de modernidade líquida, para você entender a sociedade atual que a gente vive. Porque, de acordo com esse conceito, né, o Bauman diz que o mundo contemporâneo ele é um estado de constante mudança, de fluidez e de estabilidade. E contrastando isso com uma modernidade sólida, conceitos tradicionais em que as estruturas eram rígidas e duradouras. O Bauman faz uma comparação aí com um líquido, que muito embora possa estar dentro de um recipiente, ele ainda mantém dentro dele, né, aquela fluidez ali,
aquela liquidez, né? Então, ele define a sociedade contemporânea com essa fluidez, com essa liquidez. E isso serve bastante para a gente. Aqui, em outras palavras, que eu trouxe para vocês de forma mais simples. O Bauman diz para a gente, com outras palavras, que o quê? Que a sociedade atual ela é instável, está em constante mudança e não tem bases sólidas, tá? Então, a vida social, ela se reflete o quê? Em relações frágeis, identidades em mutação, busca constante por novidades. Olha que interessante como é que isso é amplo, como é que isso é genérico, vai servir. E aí, como é que eu aplico isso na minha prova? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, adaptando a qualquer tema. Por exemplo, se cair um tema aí ligado a relações interpessoais. A modernidade líquida, ela impacta nos relacionamentos, se tornam mais superficiais e mais descartáveis. Meio ambiente, apareceu alguma questão daquela que eu falei lá de meio ambiente e sustentabilidade. Como é que eu aplico o Bauman, modernidade líquida? Busca desenfreada pelo consumo, tá? Um termo interessante aqui, obsolescência planejada, contribuem para a degradação ambiental. A Apple foi julgada e condenada nos Estados Unidos, por exemplo, por vários modelos de iPhone que eles ficavam o quê? Obsoletos. A própria Apple fazia com que aquele aparelho ficasse, conforme ele fosse sendo atualizado, obsoleto, não servia mais, fazia com que as pessoas trocassem. Existe uma série de tecnologias, de coisas que nós temos hoje em dia que vão ficando rapidamente obsoletas. Temos que trocar, isso força muito o consumo, tá? E o Bauman para nos dar um apoio. Tecnologia também, né? Fazendo o gancho aqui, fluidez da informação, comunicação instantânea, muda o jeito que a gente percebe o mundo e as relações. No trabalho, as relações de trabalho são cada vez mais precárias e instáveis, menos segurança, mais flexibilidade ou precariedade, questão importantíssima, hein? Também pode aparecer outro tema desse, a questão da regulação e desses serviços aí da chamada uberização, né? As pessoas que entregam aí comida, né? As pessoas aí que também que dirigem carros por aplicativo, tudo isso daí interessantíssimo da gente fazer uma discussão. E por fim, mas não somente na questão da política, né? Descrença em instituições tradicionais, ascensão do populismo, tudo isso é reflexo da insegurança e do imediatismo. Para fechar, aqui para vocês de uma forma muito mais prática. Exemplos de eu usar, trouxe 3 aqui, como é que eu uso em relação ao meio ambiente, tecnologia e trabalho, que são 3 aí, possibilidades grandes de aparecer na sua prova do CNU. Olha aqui um texto que eu poderia vocês adaptarem na forma de vocês, mas olha aqui, ó. Diante da modernidade líquida, Bauman, 2000 foi o livro que eu tomei por referência, tá? Mas, né? É fácil de guardar o Bauman em 2000 aí. Isso daí não é problema também. Que nos impõe um ritmo de consumo desenfreado e descarte precoce. Repensar essa relação com o meio ambiente se torna uma questão de sobrevivência, né? Tecnologia, se viemos de tecnologia, na era da modernidade líquida, né, de acordo com o Bauman aí, na qual a informação flui sem parar e a comunicação se torna instantânea, cabe nos questionar como nossa realidade molda nossa percepção do mundo e das relações interpessoais. Por fim, se aparecer uma redação de trabalho em um mundo marcado pela modernidade líquida, de acordo com o Bauman, no qual as relações de trabalho se tornam cada vez mais precárias e instáveis, garantir a segurança e a dignidade dos trabalhadores se torna uma necessidade urgente. Então, fiquem ligados aí, né, façam um esforço, treinem esses 5 dicas que eu trouxe para vocês, tentem fazer alguma variação também, casando um tema com outro, nessa questão de um estudo transversal em que aparecem tecnologia junto com sustentabilidade, junto com saúde, junto com educação, tudo isso ligado com políticas públicas, e leva essa dica aí, se não for o Bauman que eu trouxe para vocês, mas escolham aí um referencial coringa que você possa levar para qualquer um, já para não ter que ficar pensando no dia, já leva um mais ou menos ali na sua manga, tá? Para fazer uma boa prova tranquila lá no CNU, garantir uma dessas vagas aí no concurso nacional unificado, tá bem?